tivemos recentemente a instituição do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, o PRLF, estabelecendo condições para a transação excepcional na cobrança da dívida em contencioso administrativo tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento, as DRJs, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União. São passíveis de transação por meio do Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal os créditos tributários em contencioso administrativo fiscal com recurso pendente de julgamento no âmbito de DRJ, CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União, observadas as condições e modalidades estabelecidas nessa portaria, que a gente vai citar um pouco mais adiante. O grau de recuperabilidade dos créditos elegíveis ao programa obedecerá o disposto lá na portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 6.757, de 2022, que é a portaria que regulamenta a transação. Os créditos aqui citados são, na verdade, os débitos dos contribuintes. O crédito é para a administração tributária. São também considerados irrecuperáveis os créditos tributários, as dívidas dos contribuintes, como a gente falou, em contencioso administrativo fiscal há mais de 10 anos. O PRLF, de que trata essa portaria, envolverá o parcelamento dos créditos tributários, observados os limites previstos na Lei de Regência da Transação, a concessão de descontos aos créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, nos termos da legislação de regência, a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social, observados os limites máximos previstos na Lei de Regência da Transação e o previsto nessa portaria, e também a possibilidade de utilização de créditos líquidos e certos, devidos pela União, suas autarquias e fundações públicas, próprios do interessado ou por ele adquiridos de terceiros, decorrentes de decisões transitadas em julgado, para quitação ou amortização do saldo devedor da transação. A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8 horas de 1º de fevereiro de 2023 até às 19 horas, horário de Brasília, do dia 31 de março de 2023. A adesão deverá ser realizada mediante abertura de processo virtual no portal do ECAC e será instruído com o requerimento de adesão, a prova do recolhimento da prestação inicial. Sem o recolhimento da prestação inicial, não tem como fazer a adesão a esse programa. Sendo o caso, certificação expedida por profissional contábil acerca da existência e regularidade escritural de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social, apurados e declarados à Receita Federal, bem como da disponibilidade desses créditos. A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento pelo contribuinte dos débitos transacionados e importa a extinção do litígio administrativo a que se refere. Qualquer que seja a modalidade de pagamento escolhida, o valor mínimo da prestação será de R$ 100 para a pessoa física, R$ 300 para a microempresa ou empresa de pequeno porte e R$ 500 para a pessoa jurídica, onde o número de prestações deverá se ajustar ao valor do débito incluído na transação. O valor de cada prestação, inclusive da parcela mínima, será acrescido de juros equivalente à Selic, acumulada mensalmente. Modalidades de transação. Primeiramente, transação na cobrança de créditos tributários em contencioso administrativo fiscal, onde existe alguma disputa entre o contribuinte e a administração tributária. Os créditos tributários, ou seja, as dívidas dos contribuintes, com recurso pendente de julgamento no âmbito de DRJ ou CARF, poderão ser liquidados, a gente está falando da liquidação desses débitos, no âmbito do PRLF. Primeiro, se classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, com redução de até 100% do valor, que é bem importante, não quer dizer que vai ser 100%, é até 100% do valor dos juros e das multas, observado o limite de até 65% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, de cada dívida objeto da negociação, então o limite máximo vai ser 65% do total, sendo no mínimo 30% do saldo devedor pago em dinheiro, por isso aqui a gente disse liquidação, tem que ser pagamento em dinheiro, em até 9 prestações mensais e sucessivas, e o restante com uso de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição, apurados até 31 de dezembro de 2021. Isso para os irrecuperáveis ou difícil recuperação. Segundo, se classificados como alta ou média perspectiva de recuperação, aqui não vai ter redução, mediante pagamento de, no mínimo, 48% do valor consolidado dos créditos transacionados, em 9 prestações mensais e sucessivas, e o restante do saldo devedor com o uso de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição, apurados até 31 de dezembro de 2021. Na sequência, temos a negociação. Os créditos tributários com recurso pendente de julgamento no âmbito de DRJ ou CARF poderão ser negociados no âmbito do PRLF, aqui não vai usar os créditos que a gente citou anteriormente,
mediante pagamento, a título de entrada, de valor equivalente a 4% do valor consolidado dos créditos transacionados e o restante pago com redução de até 100%, como a gente disse antes, não quer dizer que vai ser 100%, é até 100% do valor dos juros e das multas, observado o limite de até 65% para essa redução sobre o valor total de cada débito objeto da negociação, em até 2 prestações mensais e sucessivas, ou 50% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 8 prestações mensais e sucessivas, sendo que o valor da entrada poderá ser pago em até 4 parcelas mensais e sucessivas. Na hipótese de transação que envolva pessoa natural, microempresa, empresa de pequeno porte, Santa Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil ou instituições de ensino, os limites máximos de redução previstos nos itens 1 e 2 precedentes serão, respectivamente, 70% e 55%. Esses dois limites aqui que a gente mencionou. Em qualquer das modalidades previstas nessa seção, o percentual efetivo do desconto observará a capacidade de pagamento do contribuinte. Por isso que a gente diz, o limite vai ser de até 100%. Não quer dizer que vai ser 100%, vai depender da capacidade de pagamento do contribuinte. Na sequência, a gente tem as modalidades de transação no contencioso de pequeno valor. Independentemente da capacidade de pagamento do contribuinte ou classificação da dívida, os créditos com valor de até 60 salários mínimos, que tenham como sujeito passivo pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte, poderão ser negociados no âmbito do PRLF, mediante pagamento a título de entrada de valor equivalente a 4% do valor consolidado dos créditos transacionados, pagos em até 4 prestações mensais e sucessivas, e o restante pago em até 2 meses, com redução de 50%. Aqui a gente tem a diferença, não é redução até 50%, aqui a redução é de 50%, inclusive o montante principal do crédito, ou em até 8 meses, com redução de 40%, inclusive o montante principal do crédito, da dívida. O disposto acima aplica-se também aos créditos inscritos na dívida ativa há mais de um ano, realizando-se a adesão por meio do regularize da Procuradoria. O valor dos créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição será determinado por meio da aplicação das alíquotas do imposto de renda, previstas no artigo 3º da Lei 9.249 de 95, que é 15% do imposto de renda e 10% adicional, sobre o montante do prejuízo fiscal, e por meio da aplicação das alíquotas da contribuição social, previstas no artigo 3º da Lei 7.689 de 88, que é de 9% no geral, porém tem algumas exceções, algumas alíquotas específicas, sobre o montante da base de cálculo negativa da contribuição. Os créditos acima poderão ser utilizados para amortizar o valor principal do crédito tributário e demais acréscimos legais, conforme as modalidades que a gente citou. Implica a rescisão da transação, o descumprimento das condições, das cláusulas, das obrigações previstas nessa portaria, o não pagamento de 3 prestações consecutivas ou alternadas, do saldo devedor negociado nos termos do acordo celebrado, a constatação pela Receita Federal de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do contribuinte, como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado anteriormente à sua celebração, a decretação de falência ou de extinção pela liquidação da pessoa jurídica transigente, ou a inobservância de quaisquer disposições previstas na lei de regência da transação. Uma observação muito importante: essa portaria não se aplica aos créditos tributários apurados na forma do Simples Nacional, as dívidas do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123 de 2006. Essa publicação se deu com a Portaria Conjunta da Receita e da Procuradoria número 1 de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 12 de janeiro de 2023, e ela entra em vigor em 1º de fevereiro de 2023.